Bom dia a todos. Nós vamos tentar nos esquentar um pouco com a música do seu José. Acho que nem se ele tocar um forró, um chachado, a gente se esquenta, né? Mas ele vai cantar para a gente começar a nossa manhã mais quentinho no coração, pelo menos. A música se chama Castelo de Amor, ó. Num lugar longe, bem longe, lá no alto da colina, onde vejo a imensidão e as belezas que fascina, ali eu quero morar, juntinho com minha flor, ali quero construir o nosso castelo de amor. Quando longe, muito longe, surge o sol no horizonte, fazendo rachas no céu, fazendo o clarão do monte, aquecendo toda a terra, bebendo o orvalho das flores. Quero brindar com carinho o nosso castelo de amor. Quando longe, muito longe, formar nuvem no céu, e a chuva lentamente cobre a terra com o véu, o vento calma a soprar o nosso jardim em flor, quão felizes sentiremos o nosso castelo de amor. Quando um dia nosso sonho tornarem realidades, unidos então seremos em plena felicidade. Aí então cantaremos louvores ao Criador. Será mesmo um paraíso o nosso castelo de amor. Será mesmo um paraíso. Muito bom, muito obrigada, seu José. Pelo menos ele deixou o nosso coração mais quentinho. Então, muito bem, sejam todos bem-vindos à Escola de Paz Eurípides Barçanufo. Sejam bem-vindos todos aqueles que chegam aqui pela primeira vez. Sejam bem-vindos todos aqueles que estão aqui conosco todos os sábados, fazendo a melhor escolha, né? Que é estar aqui. A gente costuma dizer que a gente poderia estar em qualquer lugar. Hoje, principalmente, a gente poderia estar debaixo das nossas cobertinhas. Mas nós nos agasalhamos e viemos para a gente fazer a melhor escolha, que é falar sobre o Evangelho de Jesus. Então, sejam todos bem-vindos. A gente pede a gentileza que todos desliguem o celular, para que a gente possa ter uma manhã tranquila e durante pelo menos uma hora, a gente conseguir se ligar, né, aqui dentro, às nossas atividades, deixando o mundo lá fora. Nós trabalhamos aqui junto com o DEPOI, que é o Departamento de Entrevistas. Então, todo mundo que tiver aquele cartãozinho, quiser fazer um tratamento, ou quiser renovar o cartão, fazer novamente, a Andréia, ou alguém, Andréia, está lá atrás, está sentada lá atrás na mesinha, é só passar lá, dar o nome, que durante a palestra ela vai fazer ela chama para a gente para poder ir lá fazer. Bom? E nós trabalhamos também junto com o DIGI, que é o Departamento de Infância e Juventude, que são eles, os nossos tios que cuidam das nossas crianças. Então, quem está chegando aqui pela primeira vez, fica meio receoso de deixar as crianças subirem. Essa escada é muito perigosa. Nossa, vão deixar meus filhos ir embora por essa porta larga aí que tem agora. Fiquem tranquilos. Vocês estão chegando pela primeira vez,
lá, subam a escada, visitem a tarefa, porque eles estão seguros, escutando sobre o Evangelho de acordo com a idade deles. Né? Porque muitas vezes eles ficam aqui, eles ficam impacientes, porque o que nós vamos falar aqui não está de acordo com a idade deles e o entendimento. E lá está de acordo. Então, por isso que a gente separa, deixa eles lá em cima e a gente aqui embaixo. E aí, depois que a gente tiver a palestra, nós seremos encaminhados para a assistência espiritual, voltaremos aqui para o salão, as crianças descerão para a assistência e nos encontrarão aqui. Tudo na harmonia. Então, tranquilo. Embora, muitas vezes o pessoal que vem fazer palestra, né? Às vezes o pessoal fala, mas é muito barulho aqui. Então, nós estamos numa tarefa da infância, né? Então, o barulho, a música, a gritaria deles faz parte, é o nosso motivo aqui da nossa tarefa, tá bom? E agora, meus queridos, eu peço a gentileza, se for possível, fechar os olhos, serenando os nossos pensamentos, tranquilizando o nosso corpo, que a gente possa pensar em Jesus. Ele que é nosso companheiro, que está conosco durante todos os momentos de nossa vida. Ele e os nossos grandes e bons amigos espirituais nos prepararam para estar aqui. Prepararam esse ambiente para nos receber. E desde que abrimos os nossos olhos de manhã, nos intuíram para que nós pudéssemos fazer a nossa melhor escolha do dia. Ah, Jesus querido, muito obrigada por você estar sempre comigo, me amparando, me protegendo. Permita que me ajude a abrir o meu coração e a minha mente para que eu possa aproveitar cada palavra que aqui for dita. Muito obrigado, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Nós temos a alegria de receber nossa querida Ceile Bernardo. Ela é tarefeira aqui da casa há muito tempo. Ela trabalha no Diálogo Fraterno, que é um grupo que recebe e auxilia e acolhe pessoas que tiveram perdas ou enlutados. Então, hoje, ela vai trazer para a gente o tema Partida de um Ente Querido e o enfoque, como abordar o tema da morte das crianças. Seja bem-vinda, Ceile. Bom dia a todos. Muita paz, uma alegria imensa estar aqui com o público da manhã, não é? Que eu não conhecia. Estou mais afeita ao público da noite, não é? Mas falar com os pais é muita responsabilidade, né? Para nós todos. Mas organizando melhor o pensamento, eu vou estar falando sobre as perdas e o luto. Tá? Ela colocou um tema mais extenso, né? Eu vou tentar manter, mas vou falar sobre as perdas e o luto. Né? Então, falar sobre perda não é fácil, né? Principalmente quando em nossa sociedade cultua-se o sucesso, o poder, a beleza, não é? As mídias o tempo todo nos mostram e demonstram essas situações, não é? Então, de uma certa forma, nós estamos sendo massificados por essas expectativas de sucesso, que nos causa alto índice de ansiedades, subterfúgios negativos e também medicamentos. Porque a ansiedade de atingir os objetivos que nos propõe nem sempre é possível para nós. Então, vai havendo essa ansiedade em nós. Vai havendo, vamos dizer, uma grande ênfase no campo mental, no campo psíquico. Né? E vai ocorrendo o quê? Que muitas vezes, para superar tudo isso, nós precisamos
de medicamento, ou fazer algo, vamos dizer que eu disse assim, algum subterfúgio para que eu possa adentrar nesse nível de situação. Às vezes esses subterfúgios são mentiras que a gente se expõe e que agravam mais a nossa situação. Esquecendo-se de que a perda, nós nos esquecemos, né, de que a perda faz parte da vida. E precisamos aprender com elas. Não é? Nós já aprendemos isso no Espiritismo. Estamos aqui para crescer, evoluir. Então, as perdas, nós aprendemos com elas, porque elas atuam no nosso psique. E tem mecanismos de defesa para amenizar esse ocorrido. E isso faz parte da lei de Deus. Quando a gente fala para aceitar as perdas, não é só de um lado onde você só vai ter prejuízo. Não, as leis de Deus é provedora, né? Então ela provê para a criatura esses mecanismos de defesa. E nós vamos buscando trabalhar para a superação de nós mesmos, né? Mas como nós não nos... Deixa eu fechar aqui. Mas como nós não nos preparamos, nós vivenciamos esse fato atrapalhadamente, né? Que gera distúrbio no campo emocional, gerando tristeza, angústia e alguém que a gente conhece muito que se chama depressão, né? Nós conhecemos muito essa palavra e ela não deixa de ser um estágio também dessa ansiedade pela qual nós passamos, né? O luto, visto pela ótica pessoal, é algo que ninguém quer falar, né? Ninguém gosta de falar. Talvez, não sei como esse público está aqui hoje. Uma palestra sobre o luto, né? Quem é que quer ouvir, não é? Mas eu vou mostrar para vocês que a gente pode estar falando do luto e inserir isso na nossa vida, na família, de forma amorosa, de forma generosa, né? De tal forma que a gente poderá falar no assunto sem delongas, sem questionamentos mais profundos, tá bom? Porque nós já estamos preparados. Nós estamos na casa de... Nós falamos sobre a imortalidade da alma, né? Então, o luto é um momento revelador para todas as pessoas. É isso que nós falamos nos grupos da abafo da nossa tarefa, não é? Ele vai revelar para nós quem na realidade nós somos, né? Como nós agimos. Se temos uma educação para viver, não é? Todos nós fomos educados pela família, fomos educados na escola, temos uma religiosidade, então foi prestada uma educação, mas nós não temos um tipo de educação, que é o tipo da educação para a morte, não é? Como Herculano Pires fala para nós, que era importante que nós nos educássemos, não só para o viver, mas também para morrer. Porque para morrer nós temos que viver bem, temos que ter uma vida, vamos dizer assim, rica das coisas que nós angariamos, das virtudes, não é? De todo o processo de conhecimento e experiências que nós tivemos. Então, para aprender a morrer, nós precisamos aprender bem viver, não é? E também significa essa educação que nós poderíamos aceitar melhor os fatos naturais, não é? Pois sabemos que nós já aprendemos isso, que a morte não existe, não é? Só a vida além da vida, não é? A espiritualidade nos conforta e fala conosco sobre isso, né? O Pai Criador, ele é provedor de tudo, por isso existem esses mecanismos que eu conversei agora com vocês, que eu falei para vocês, né, os mecanismos para a preservação mental da criatura, para que ela não pereça ante os infortúnios. Porque se nós estamos num planeta de expiação e provas, nós também somos preparados para isso, né? A gente não está jogado no fogo para se queimar. A gente está dentro de um plano de aprendizado, é isso que é importante a gente entender. Então, vejam que esses infortúnios podem ser essas perdas ou o luto, não é?
E a perda, o que ocorre? Muitas emoções, né? Que manipulam a nossa mente. Eu costumo dizer que nem são emoções, são comoções, um monte de emoção. De tal forma que você fica muito confuso, você fica dividido, não é? Você fica, vamos dizer assim, fora da realidade, não é? Quando nós perdemos alguém, nosso psiquismo tem essa maneira de agir. Então, vou contar para vocês como acontece as fases do luto, para que vocês possam entender melhor o que eu estou falando, né? Então, as fases do luto, ou seja, as fases emocionais que vão envolver a criatura são, primeiramente, a negação. Então, mas o que quer dizer isso? Ela vai negar o acontecido. Ela não consegue entender o que aconteceu. Não, não é impossível que isso aconteça. Não, não é possível que isso está acontecendo agora comigo. Não, mas por que isso? Ela começa a negar o fato o tempo todo. Isso dá um desgaste muito grande para a pessoa, até que ela começa a cair em si, né? A segunda fase, né, é a fase da raiva. Há uma raiva danada na criatura, né? E ela briga muito. Quantas pessoas que chegam na nossa tarefa, elas estão com muita raiva. E a gente diz, pode ficar com raiva até de Deus. Fica com raiva de Deus. Ela fica com raiva do hospital, do médico, da família que não acudiu a tempo, de quem estava lá. Ela fica com raiva. E isso é absolutamente normal. É por isso que é importante essa educação para o luto. É normal sentir tudo isso, porque faz parte desse psicológico que a gente está falando com vocês. E enquanto não botar isso para fora, a pessoa não melhora. Ela tem que ter um tempo exatamente para trabalhar essa questão dessa emoção forte, né? Para que ela possa continuar caminhando, porque ela vai entrar em outras fases que vão redirecioná-las. Vocês vão ver. Então, a fase, né, é porque você tem o seu objeto de amor. Eu coloquei aqui objeto porque nós estamos falando de perda também, né? Pode ser um emprego, né? Pode ser uma pessoa que mudou-se, o nosso filho que foi embora, não é? Alguém que está no estado terminal, não é? Tem uma doença congênita. Então, são tantas situações que fazem parte dessas perdas, não é? A terceira fase, porque são 5 fases, a terceira fase é a fase da barganha, não é? O que seria a barganha? A negociação. Internamente a gente começa a barganhar com a gente, com Deus, sabe? Mas se eu tivesse feito isso, não teria acontecido. Mas fulano não fez aquela coisa. Era melhor ter feito. É como se a gente começasse a negociar. Se eu tivesse chegado a tempo, quantos e quantos queridos nossos da tarefa falam isso? Nossa, eu não cheguei a tempo. Ele partiu antes que eu chegasse. E a pessoa se desculpa. Ela não se desculpa, ela fica num sentimento muito assim negativo, né? De que aquilo dependia dela, quando não depende dela. Ela precisa se excluir dessa situação, mas não. Ela fica batendo na mesma tecla e fica num sofrimento, né, constante. A terceira fase é a melancolia. É uma tristeza, porque ela vai percebendo que ela não tem controle sobre a situação. Porque nós queremos controlar tudo, né? Tudo nós queremos controlar. Quer ver a gente ficar insegura é quando acontece uma perda, exatamente por isso, porque nós estamos inseguros de nós mesmos, por causa desse autocontrole que a gente quer ter sobre tudo e sobre todos, né? E até sobre a morte. Quem não consegue trabalhar essa questão do controle, né? Ele fica profundamente consternado. Isso bate sobre, vamos dizer, o seu ego grandiosamente, né? Como eu fui perder controle dessa situação, né? Então, fomenta mais essas emoções. Por isso que eu digo que é uma comoção.
Então, essa melancolia, ela pode ser do momento presente, né? Pode até se transformar numa depressão se for um luto congênito que demorará muito para ela superar. Mas essa melancolia é diferente também de depressão, porque tem muitas pessoas que não são depressivas, né? Isso a gente pode estudar e perceber isso, né? A melancolia é diferente de depressão. São personalidades melancólicas. Elas já são assim. É do caráter dela. Então, imagina, alguém que é melancólico, já tem essa personalidade, entrar no luto, fica muito mais difícil para ela, não é? Aí sim pode se transformar numa depressão. Então, esse trabalho que a gente vai fazendo nos grupos da pessoa se autodescobrindo, se percebendo como pessoa, não é? Que precisa, vamos dizer assim, superar isso e que não depende exatamente do luto ou da morte ou do momento que ela está vivendo, mas já está intrínseco nela, através talvez até de outras reencarnações, não é? Traz para ela conscientemente, não é? Forças novas para ela reagir. Então ela percebe que ela precisa da assistência espiritual ou de uma terapia e talvez, quiçá, como nós falamos até, de um medicamento, né? Então, essas fases do luto demonstram a capacidade do ser humano de reagir ante as perdas, quaisquer que sejam. Vai levar tempo? Sim, porque às vezes eu posso retomar as fases, eu caminho nas fases e depois uma lembrança, um momento de, vamos dizer assim, de comemoração, vamos dizer, Natal, aniversário, a pessoa retoma para uma outra situação, né? Porque ela tem um sentimento ali de que o ente não está participando, não é? Que ela teve realmente uma perda, não é? O autoconhecimento nesse momento e nessa fase de perda ou de luto é muito importante, né? Porque ele nos fornece a conscientização dessas nossas emoções, como eu estava falando, né? Nos ajudando a superá-las, principalmente no campo do afeto, onde tudo em nós fala mais alto ou é de suma importância, seja através da nossa sensibilidade exacerbada, como eu disse no caso da melancolia, não é? Mas principalmente porque quando nós somos amados, nós nos sentimos plenos. Vocês já sentiram isso? Quem é amado se sente pleno, se plenifica no amor. Ele não sente quase falta de nada, e tudo que é aquilo que falta, junto com o outro, ele... Então, ser amado é muito importante, porque a pessoa se sente segura e feliz. Então, quando ela perde alguém, a primeira coisa é a insegurança. Ela não consegue mais se ver através do outro, porque o outro tem um grande significado. Ele diz quem eu sou, como eu posso amar. Vocês percebem isso? Talvez a gente não tenha nunca pensado nisso, mas é isso que o outro demonstra. As minhas possibilidades, né? E isso me engrandece como pessoa. Por isso eu me sinto pleno, me sinto feliz. Então essas descobertas também a gente vai fazendo através do luto ou através desse momento de dor, né? Quando você tem um direcionamento como um apoio, um grupo de apoio, alguém com quem você possa falar. Porque você precisa descobrir muitas coisas de você através do luto. Nós falamos que o luto é uma oportunidade de ressignificar a nossa vida, porque ele nos põe de novo, não é? A ter que reorganizar, quando é na família, até a própria família. Porque nós colocamos que não coloque alguém no lugar daquele que partiu. Ao contrário, que a família se una, não é? E faça com que cada um faça a sua parte, se integrando novamente. Porque é muito pesado colocar, né? Um filho no lugar do pai, uma filha no lugar da mãe. Né? Ela vai sofrer muito, ela não vai conseguir corresponder a isso. Agora, se nós dividirmos como irmãos, como família, esse espaço que está faltando, nós vamos nos engrandecer como criaturas, como pessoas,
e como experiências também. Então, vocês vejam, entre todas essas situações que eu falei, de plenitude de amor, né, de segurança, como é importante para o psiquismo da criança, não é? Essa questão do amor dos pais. A criança insegura é uma criança mal amada. Uma criança agitadíssima, né? Perturbadíssima, é uma criança mal amada. Ela não sabe exatamente o que faz, como se comporta, né? Há uma excitabilidade, né? Aquela tal da ansiedade que a gente falou para o adulto, aqui fica uma excitabilidade para a criança. E que nós precisamos acalmá-la com o nosso afeto, o nosso amor. A parte perispiritual da criança, agora vou entrar numa outra. Gostaria de estar dizendo isso para vocês. A parte perispiritual da criança, ela é colaborada nesse contexto com a energia de papai e mamãe. Então vocês vejam o quanto é importante que o casal esteja nessa plenitude, ou que o casal esteja equilibrado, porque ela está fornecendo essa energia amorosa, se for afetiva, não é, para a criança. Ou essa energia, vamos dizer assim, de agressão, muitas vezes de violência, de excitabilidade, de ansiedade. Então, às vezes, aquilo que a gente critica na criança faz parte das energias que nós, como pais, estamos doando. Por isso que é importante a criança e os pais estarem na assistência espiritual para uma harmonização geral, principalmente uma harmonização da família. E quando ocorre o luto e que a criança está presente, não é? Nós devemos conversar com ela, não isolá-la absolutamente, mas porque ela comece a aprender, não é, que na vida existem essas perdas. Nem tudo são flores, não é? É lógico que nós vamos ter uma fala adequada para com ela, mas desde que ela perceba e participe. Chore na frente dela, para que ela perceba que as pessoas maduras também choram. E se ela quiser ir no enterro do vovô, por que não? Muitas crianças, quando a pessoa fala assim, vovô não está mais aqui, ele está dormindo no céu. Ela fica esperando o vovô acordar. Ela não entende isso. E quando você fala que ele foi embora, ela sempre vai pensar que é por causa dela, que ela fez alguma coisa. Mesmo que inconsciente. Então, nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós falamos com a criança, porque imagine, se nós estamos falando todas essas questões para nós adultos sobre as perdas, imagine para a criança. Então, essa fala amorosa, né? Dói no seu coração? Dói no coração. Vamos chorar. Se você quiser chorar, chore também, né? Nós não vamos ver o vovô mais? Quanto não, só vamos sentir a presença dele no nosso coração, né? No nosso afeto. Palavras que possam ir já trabalhando para ela essa questão, né? Também da imortalidade. Então, essa nossa fala é muito importante, ou seja, ela está sendo aconchegada amorosamente, ela vai se sentir segura, né? Porque senão, imagine todo mundo chorando, todo mundo aflito, e a criança sem ninguém dar uma coordenada, dar uma palavra, né? Importante isso. Embora na nossa atividade não recebamos as crianças, recebemos os pais. Nós passamos essas informações também para eles, né? Então, vejam, nós imaginamos, né, a dor de quem durante uma vida toda não foi amada. E ao encontrar alguém que ama, esse alguém parte para a espiritualidade por N, vai embora. Então, é uma dor profunda, como nós estávamos falando, né? Se você não tivesse preparado, porque se você estiver mesmo na superfície da vida, ou seja, da realidade do dia a dia, né? Enfrentando só coisas materiais, né? É um momento porque você vai na profundidade do seu ser, porque essa situação te remete lá. E se você se bloquear, vai ser pior, porque você vai acabar gerando, sabe? E você não vai ter controle sobre. Então, muita gente fica doente e não sabe por quê.
Tem gente que vem na tarefa que tem um luto de 10 anos. A gente fala, mais 10 anos? Ainda aquilo está borbulhando dentro dela. Aí ela analisa a vida dela e vê quanta coisa errada que aconteceu. E ela não sabe por quê. Aí a gente vai conversando e ela vai percebendo tudo aquilo tem assim um impulso desse luto que ela foi não conseguindo aproveitar as experiências que ocorreram. Foi pondo o pé pela mão, as coisas foram acontecendo atabalhoadamente até que, nossa, eu estou num desequilíbrio enorme, né? Vem para casa e às vezes precisa, sei lá, trabalhar as questões do luto, né? Então, muitas vezes essa situação é desalentadora. Quando Jesus morreu, ocorreu exatamente isso. Os apóstolos ficaram assim. Eles ficaram desesperados. Já imaginou aquela potência maravilhosa, amorosa de Jesus e de repente não está mais lá? Nossa, que vazio que deu. Eles não sabiam o que fazer, ficaram desesperados, né? Mas o que aconteceu com eles? Eles começaram a se lembrar das coisas de Jesus, né? Das palavras, do trabalho realizado por Jesus, né? E é lógico, de uma assistência amorosa de Jesus. Então vejam, no luto, a lembrança é fundamental para a criatura, para que ela retome a questão da própria vida, as lembranças com seu querido, com seu amado, né? Porque muitas vezes a pessoa fala, não quero nem lembrar. Não, no grupo a gente fala, não, lembre-se das coisas boas, né? Você viveu, aprendeu com ele, compartilhou, é muito bom. E aqui a própria história de Jesus nos mostra isso, né? Porque foi assim que os apóstolos retomaram o trabalho e principalmente o que eles fizeram. Fizeram e fundaram a Casa do Caminho, né? Para receber todas as pessoas que tinham necessidades, todas as que estavam nas ruas e necessitavam de alguma coisa. O Templo de Jerusalém não atendia as pessoas que chegavam, porque tinha que pagar para entrar, né? Eles vinham lá do Porto de Jope, de todos os lugares, né? Vinham para o Templo de Jerusalém, mas ninguém podia atender, porque tinha que pagar pelo sacrifício dos animais, tinha que pagar para entrar no templo. Então, eles ficavam no caminho, e muitos eram soldados que passaram pela guerra, viúvas, pessoas pobres, pessoas doentes. Então, os apóstolos fundaram a Casa do Caminho, onde eles receberam todas essas pessoas. E lá eles conviveram fraternalmente, fazendo o quê? Trabalhando em conjunto, ou aqueles que podiam trabalhar, deixavam as crianças lá, está aparecendo aí, hein? E as mães trabalhavam fora, ou seja, fizeram uma comunidade, não é? Amorosa, uma comunidade cristã. Então, veja, num momento tão difícil, isso aconteceu com os nossos queridos, né? Então, nas adversidades, no luto também é assim. As boas lembranças nos reerguem, pois são o amor, e só o amor constrói, como nós já sabemos, né? E no luto, o amor é o que fica. Né? A gente tem uma ideia diferente. Ai, fica uma aflição, uma dor, uma coisa. Não. É o amor que fica se você souber vivenciar essa questão. Porque o afeto tem que emergir em nós. Depois daquelas fases, né, vem a aceitação, que é esse amor que emerge. E a aceitação é a valorização da experiência que nós passamos, que nós vivenciamos. Percebem? É aferir, ver, perceber que aquilo foi grandioso para você, no sentido de que você tem condição de superação e que você valida essa sua experiência. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de validar o que aconteceu com você. Porque às vezes a gente só critica. Olha o que aconteceu comigo, olha que não sei o quê. Não, quem tem os ouvidos de ver, os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, como diz Jesus, né? Ele valida essa experiência, né? Porque trouxe para ele um novo olhar para
os que ficaram, porque ele percebe o quanto é importante essa junção familiar, esse relacionamento. E quanto também ele tem um poder enorme dentro dele de afeto e de amor. E não pode ser cessado, mas tem que ser continuadamente, né? Tem que jorrar de nós essa situação. Então, veja, Jesus sempre disse a nós, estamos aprendendo a ficar conosco. Ele diz, batei e abrir-se-á. Ou seja, batei a porta, busque ajuda e você receberá, né? Mas nós temos que, como nós estamos buscando. Ou então ele fala assim, acordo. É assim que Jesus fala conosco. Por quê? Porque tem gente passando pela reencarnação, está tão sonolento, está dormindo, não despertou ainda para as realidades da vida, para todas as experiências que a vida provê, né, para a criatura. E essa aqui que é mais interessante ainda. Deixai os mortos enterrar seus mortos. Essa passagem, quando a gente lê, parece tão trágica, né? Mas não, ela é muito bela. Ela fala assim das pessoas que são incapazes, né? Que criam ilusões, criam situações para elas mesmas, né? Que as fazem sofrer. Então elas têm que exterminar com isso, né? Elas têm que, vamos dizer, enterrar os mortos ou essas coisas ruins que estão dentro delas. Então esse é um dizer muito, muito assim importante para que nós possamos passar por todas essas situações, não é? Então veja, o que eu diria para você? Quando nós estivermos com o nosso coração muito destroçado, difícil, num momento que parece que a gente está só, que a gente possa se acalmar um pouco, respirar um pouco, respire. Sinta-se filho de Deus. Percebe? Porque quando eu me sinto filho de Deus, eu me conecto com a centelha divina que habita em mim, está no meu coração, está internamente dentro de mim. Por isso que fala que Deus está dentro de você, Deus está dentro da criatura, né? Busque em você momentos de superação. Percebe? Faça uma anamnésia com você mesmo. Poxa, já passei por momentos difíceis. Eu consegui. Que força? Onde que eu fui procurar essa força? E você vai ver que você tem essa força dentro de você. Renove essa força para que você consiga se superar. Né? E veja então que foi possível. Você tornou isso possível. Superar essa situação. Então retome essa força em ti e sentirás fortalecido em ti mesmo, né? Porque luto e perda significa ressignificar a própria vida, não é? Então, as situações assim sugerem mudanças, modificações e aceitação, não é? Porque essa evolução que o Espiritismo prega não é estática, é dinâmica, né? Porque a vida é dinâmica. Então, a gente tem que trabalhar o tempo inteiro. Então, por isso que a gente tem que aceitar as mudanças, as modificações, não é? Validando essas experiências, né? Tenho tempo para uma historinha? Encerrando, porque eu falei bastante, né? Conta uma história de uma aldeia muito pobre, não é? Mas tinha bastante casas, bastante aldeões ali, né? E ali uma senhora perdeu o filho. E ela ficou daquele jeito que nós começamos a palestra falando, né? Desesperada. Ela não aceitava o fato, mas de jeito nenhum, né? E ela sofria, de uma certa forma, toda a aldeia sofria, porque via o sofrimento da mulher. Aí falaram para ela, por que você não busca o aldeão mais velho daqui da nossa aldeia, né? Conversa com ele. Ele, quem sabe, ele pode te ajudar. E aí ela foi buscar a ajuda do aldeão. E conversando com ela, ela pergunta, você pode me curar? Ele diz, sim, eu posso te curar, não é? Mas você tem que fazer uma coisa, né? Sempre tem uma coisa, sempre tem um mais. Então ele falou assim, eu quero que você passe em cada casa, em cada
casa da aldeia para perguntar se a morte passou por lá. E aí, ela falou que ia. Aí, passado um tempo, ela retoma para o aldeão, que a gente pode chamar de sábio, né? E aí ele pergunta, e aí? O que você descobriu? Ela diz para ele assim, eu descobri que a morte passou em todos os lares, em todas as casas. E alguns passou até mais de uma vez. E agora, então, eu entendo o que você quis dizer e porque você pediu para que eu fizesse essa visita a todos, né? Porque morrer, né, é uma questão natural, faz parte da vida. Assim como faz parte da vida a nossa aceitação, né? Porque essa é uma experiência do amor, né? E ela deve ser vivida por nós quando, agora eu que estou falando, não é quando encarnados. Então, meus queridos, muita paz a todos. Lidem melhor com essa situação do luto. Quando encontrarmos alguém que está em luto, não fuja, não atravesse a rua. Porque eu entendo o quanto é difícil você encontrar alguém que está contristado. A gente não sabe o que falar, né? Não sabe o que dizer. Então a gente evita aquela pessoa. E a pessoa percebe. Nós no grupo, eles falam para nós, percebem isso, né? Ou que a pessoa chega e fala uma coisa indevida, que não ajuda em nada, né? Seja forte, isso vai passar. A pessoa não quer saber disso. Ela quer um abraço, alguma coisa que fale, olha, eu estou aqui. Se você precisar, me chame. Pronto. Isso é válido, muito válido. Então, meus queridos, que a gente comece a entender e interpretar melhor essa questão da morte, principalmente porque estamos aqui, né, aprendendo sobre a imortalidade da alma. Muita paz a todos. Muito bom, muito bom. Muito obrigada, viu, Ceile, pelas palavras de conforto. E para quem quiser saber mais sobre essa tarefa acontece, o diálogo fraterno, tarefa de acolhimento, ela acontece de terça-feira, às 9 horas da manhã, e de terça-feira, às 19h30, aqui no Obritos. Então, se vocês tiverem alguém, ou vocês mesmos estiverem passando por uma situação como a Ceile colocou para a gente, venham na tarefa, passem pelo DEPOI, certamente o pessoal vai encaminhar para essa tarefa. Ou venham escutar, venham ouvir que o pessoal do Diálogo Fraterno tem para nos falar. É uma tarefa de ajuda, né? Então, através dos grupos que são formados, um trocando a experiência com o outro, a gente percebe justamente isso que a Ceile colocou na história, né? Que isso é uma coisa natural, que todo mundo já passou. Um conforta o outro. É isso aí. É um conforto. Conforto e uma troca de experiência. Bom? E agora, meus queridos, mais uma vez, serenando os nossos pensamentos, tranquilizando o nosso coração. Vamos nos ligar novamente a Jesus, que esteve do nosso lado o tempo todo durante esta manhã. E vamos agradecer. Agradecer por essa oportunidade bendita de estar aqui hoje. Agradecer por todos os ensinamentos que hoje estamos aqui. Vamos vibrar com muito carinho, com muito amor pelo nosso país, pelo nosso planeta, por todos os governantes que têm tarefas tão difíceis que eles possam ser intuídos e amparados para fazer o melhor
os seus mandados. Que possamos vibrar por nossa cidade, por nosso bairro, possamos vibrar pelo nosso lar, pelas nossas crianças, para que elas estejam sempre intuídas e amparadas pelos bons amigos espirituais, para que eles possam fazer a diferença por onde eles passarem, plantando a semente do amor, plantando a semente da paz. E por fim, Jesus, possamos vibrar por nós mesmos, que possamos achar o melhor caminho, que possamos fazer uso da melhor parte dos seus ensinamentos. Por onde passarmos, possamos deixar o nosso melhor, que possamos estar sempre, sempre ao seu lado. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo. Que assim seja, graças a Deus.